quando a senhora pegava nós três e levava na Praça do Cruzeiro e fazia piquenique. E eu lembro assim que você brincava com a gente de pique-pega, de lobo, os pais brincarem com os filhos, sabe? Eu acho que isso eu aprendi com você e eu tentei fazer de tudo com a Dudu também. O passeio que eu fiz com ela, a gente fez vários, mas o passeio que eu não esqueço foi o que a gente fez em Caldas Novas. Então, a Clara é uma pessoa muito presente na minha vida. Eu tô com a Clara desde meus 18 anos e ela é minha segunda família, né? Eu tinha 20 e poucos anos, trabalhava num shopping, e a senhora um dia conversando comigo me falou do curso de Direito. Eu mostrei interesse, achei bacana, não tinha ninguém formado em Direito na minha família, mas não bastasse só abrir meus olhos para isso, a senhora me matriculou no cursinho e quando chegou a época do vestibular, pagou a minha inscrição para a UFG. E ainda me disse, vai dar certo, meu filho. E deu certo, Ana Clara. A gente estava ali na casa da Paty, do Thiago, e a Paty tem um patinete, né? E a vovó falou que, bom, um dia eu quero aprender a andar nesse patinete. E aí acho que alguém botou uma pilha, acho que foi a Cacá, ela só falou, vamos lá, vovó. Ela falou, eu vou. E foi, e deu uma volta de patinete. Ela tem um espírito jovial muito forte. Quando eu te contei que eu ia sair de casa e que eu queria morar sozinha, e você me disse o seguinte, filha, eu te dei asas para você voar, mas saiba que você tem raízes e não se esqueça que você tem para onde voltar. A outra passagem, também muito importante, foi quando eu resolvi voltar para casa, que você me disse, filha, eu te recebo de braços abertos. E desde então tem me tratado como seu bebezão, como você gosta de chamar, me dando muita segurança todos os dias, muita alegria e muita tranquilidade. Agradecer pelo carinho, pelo respeito e pelo cuidado que a senhora sempre teve comigo e com aqueles que eu amo. Um momento marcante para mim com a Clara foi quando ela voltou da Colômbia. Ela decidiu terminar os estudos para começar a buscar uma faculdade, alguma coisa assim. E ela então resolveu fazer, na época chamava supletivo, e ela estudava comigo. Eu era criança ainda, pequeno, mas ela me botou para fazer lá os testes. Eu montava os testes, os questionários para ela responder. E eu acho que deu certo, porque ela passou e depois se transformou no que a gente conhece aí, né? Uma grande jurista, tá bom? Sempre que lá em casa a gente ia fazer algum prato, tipo costela, rabada, ou mesmo fazer alguns legumes, e à noite a gente fazia uma sopa, um caldinho, aí sempre eu lembrava dela e ia lá na casa dela para levar uma combuquinha de caldo, né? Ou de vaca atolada, de costela com mandioca, caldinho de legumes, sopinha. E ela sempre me recebia com um sorrisão no rosto, com muita gratidão. E essa é a memória afetiva muito legal que eu tenho com a Dona Clara. Na época do nosso convívio, nós tínhamos uma colcha muito bonita. E nesse meio tempo apareceu uma parente de um amigo em Goiânia. E ela gostou muito da colcha e queria a todo custo comprá-la da Clara. Ela não queria vendê-la, mas a compradora insistia em pagá-la do jeito que fosse. Aí ela pediu assim um preço exorbitante com a intenção de não vendê-la. Mas a compradora topou o preço, mas com a condição de que o dinheiro seria enviado dos Estados Unidos. Aí se passaram alguns meses, e nada do dinheiro. No fim, a gente comentou a respeito do dinheiro, e ela disse, olha, essa pessoa não roubou, mas o único consolo que eu tenho é que eu vendi bem cara. É isso aí, minha gente. Um abraço para todos aí. Oi, Dona Clara. Então, falar de apenas um momento especial com a senhora é difícil, porque foram muitos, mas teve um que me marcou bastante, que foi o Natal de 2022.
que eu não pude passar com a minha família, e a senhora prontamente me acolheu na sua casa, me recebeu maravilhosamente bem, eu me senti muito bem-vinda. Mas, independente disso, algo que sempre me marca na convivência é o quanto a senhora é respeitada e amada por todos ao seu redor. E eu penso que se cada um de nós tivermos pelo menos 1/3 disso ao longo da vida, já seremos pessoas muito ricas. Então, feliz aniversário, que Deus te abençoe, continue te dando saúde e muita animação para continuar espalhando toda essa sabedoria por aí. Um beijo no coração. Ver você estudando, né? Eu consegui prosperar na minha vida e eu devo isso aos meus estudos. E você foi para mim um grande modelo, sabe? Resiliente pra caramba, obstinada. Eu nunca via você reclamando sobre estudar, enfim, você continuava fazendo as provas. Eu tenho um orgulho danado de você. Oi, mãe. Feliz 80 anos. Dentre os inúmeros momentos marcantes com você, quero lembrar de quando te contei que a minha namorada na época, a Ludmilla, estava grávida. Era uma época cheia de desafios. Você trabalhava, estudava para concurso de noite e de madrugada, com 3 filhos adolescentes. Você poderia ter tido inúmeras reações naquele momento. Todas elas seriam muito compreensíveis. Mas você agiu de acordo com os seus valores, que te norteiam por toda a sua vida. A minha memória favorita da vovó é que, eu não sei se todo mundo sabe, mas o meu prato das meninas preferido na casa das 5 mulheres é a galinhada. E quando a Duda foi embora para os Estados Unidos, eu fiquei no Brasil. Toda semana eu ainda ia para casa da vovó sem a Dudinha, sem ninguém, eu, vovó e Mimi comendo galinhada. Mensagem para Clara 8.0. Lembro que quando nós éramos pequenos, fomos operados de apendicite no mesmo dia e ficamos no mesmo quarto do hospital. Eu logo em seguida fiquei bom, assim que passou a anestesia, mas a Clara não conseguia rir. Quase deu B.O. Lembra disso, Clara? Rumo aos 90, Claríssima. Um momento da vovó que eu nunca vou esquecer foi há uns 3 anos atrás, quando ela mandou uma encomenda aqui pra casa, quando eu já morava fora, com 2 pacotes de farofa de costelinha com limão. Porque da última vez que eu tinha ido pro Brasil, a gente tinha conversado e eu falei pra ela que eu morria de saudade de comer galinhada com a farofa de costelinha com limão. E eu achei tão lindo, tão carinhoso da parte dela ter lembrado disso e ter me mandado. É bobo, mas significou muito, assim, pra mim. Feliz aniversário, vovó. Tem um momento muito importante com você. Foi quando você começou a me dar carninha e depois fez um carinho em mim. Não me esqueço dos momentos bons que nós tivemos no Jaó. Eu, você e a Simone tomando todas, geladinhas. E me recebeu como família na sua casa, junto com seus filhos e seus netos, né? Com certeza, ela é um anjo que Deus enviou na minha vida, não tenho dúvida. Mas um momento muito especial que eu lembro até hoje foi um teatro que ela levou a gente para assistir Branca de Neve no Gelo. Eu cheguei na casa do Alexandre e ela chegou cantando para mim: ele é carioca, porque ela estava inteirando a minha passagem, eu ia ficar só um dia no Rock in Rio, ela inteirou para eu ficar os 3 dias com o Alexandre lá. Foi o dia que eu contei para ela que eu tava namorando a Isa. Eu tinha chegado de viagem no Brasil, e aí ela sentou na ponta da minha cama à noite, assim, a gente já tava indo dormir. Não vou dar conta de esconder, não dá pra esconder nada da vovó. E aí eu falei: vovó, preciso te contar uma coisa, eu tô namorando, mas... E aí meu coração acelerou, meus olhos encheram d'água, e aí ela pegou na minha mão e falou: mas não é um rapaz. Eu fiz assim. Aí ela: e o que que tem, minha filha? O que que isso muda? E aí eu respirei e falei: tá, vovó, mas agora eu vou ter que contar pra todo mundo, e como é que vai ser? Ela: tudo bem, a gente conta, eu conto junto com você, e se tiver, qualquer pessoa tiver algum problema com isso, vai ter que passar por mim primeiro. Você se lembra quando a gente se conheceu? Na academia de polícia, naquela cantina, um dia que você estava triste, e a gente começou a conversar? Esse foi um dos melhores dias da minha vida, porque eu estabeleci ali uma amizade que dura e vai durar para sempre, até a eternidade. Eu só tenho que agradecer
uma sogra maravilhosa dessa, sempre me tratou muito bem, com muito carinho, sempre preocupada em fazer os nossos gostos. Então, que Deus te abençoe, que te dê muitos anos de vida. Ligar para a tia Clara é pura alegria, né? É disque alegria, na verdade. Então, todas as vezes assim que eu tenho oportunidade, né, e que eu quero conversar, que eu preciso me abrir, que eu preciso de um companheirismo, né? Aí sempre a tia Clara tá comigo, então a gente sempre toma uma gelada, cai na risada. A tia Clara é um alto astral assim, infinito. E o que me traz mais nostalgia é quando a gente morou, eu fui morar com a tia Clara em Brasília, lá no Guará, fui fazer um cursinho e a gente voltava, ia e voltava, né? Eu ia e voltava com ela e a gente sempre escutava um CD do AGP. Na ida, na volta, a gente escutava ele muitas vezes, assim, eu decorei muitas músicas do AGP, então acho que sempre que eu escutar, apesar de que hoje quase não toca mais, mas é uma coisa que ficou marcada, assim, muitos sambas e muitas músicas alegres, quem me ensinou a gostar foi ela. A senhora que tem uma importância muito grande na minha vida, na vida da minha família, é uma das pessoas que eu conheci, das mais inteligentes, firmes, guerreiras e dona de um coração que não cabe nesse corpinho esbelto. A lembrança que eu tenho é no Natal, quando foi teu amigo secreto, eu tinha comentado que queria uma furadeira e você saiu comigo. E aí, qual o presente? Furadeira que você me deu. Se o mundo fosse 1% do que a vovó é, o mundo estaria, assim, essa memória que eu tenho que me marca muito e sempre vai marcar é a maneira como a senhora me aceitou na família, né? Desde o primeiro momento, sempre foi muito amorosa comigo, me adotou como uma neta, então isso sempre vai ficar marcado para mim. Deu uma pisada na bola, fazia-se muito isso naquela época. E a senhora, com muita clareza, muita seriedade, muita objetividade, me chamou na regulagem. E a partir daquele momento eu comecei a respeitar mais a senhora, a admirar mais a senhora. Pela mulher de força, de garra, de resiliência. Então só cresceu esse respeito que eu já tinha, ele aumentou, a admiração aumentou. E mais recentemente, algo que meu coração encheu de alegria. No casamento do Gabriel, que eu tive a honra, um gesto simples, espontâneo, onde eu acompanhei a senhora até a mesa, a senhora de braços dados comigo. Eu fiquei muito feliz com aquilo, em saber que, apesar da distância, o carinho que a senhora tem por mim e eu tenho pela senhora é muito grande. Dentre tantos os momentos especiais que eu tô com você, as nossas conversas até de noite na cozinha, em que eu topo tomar uma cervejinha com você e a gente conversa sobre várias coisas, sobre a vida. Você é minha confidente, minha melhor amiga. E eu lembro uma vez que a gente estava vendo uma série, Prison Break, e aí a gente estava assistindo e já estava na hora de dormir. Nós duas tínhamos coisas para fazer no dia seguinte, e já era 2 da manhã. E aí você, Cacala, vamos mais um. Acabou que a gente foi dormir 5 horas da manhã assistindo Prison Break. Um momento específico da nossa amizade foi um momento em que nós nos conhecemos na prova oral, quando eu, sem saber quem você era, perguntei: você sabe sobre a lei, leu sobre a lei da loteamento urbanos? Não, eu, somebody love, falei para ti rapidamente, e tu entrou logo depois. Quando voltou, me abraçou, me beijou, me cheirou, porque tinha sido perguntado a você exatamente essa questão. Daí em diante a nossa amizade foi crescendo e me absorvendo e fazer igual aquele cantor, um beijo no coração. Clara, você é uma pessoa assim que mora no meu coração, de baby doll, cor de rosa, coisa mais linda do mundo. Te amo tanto, minha grande amiga, que Deus me deu através de Amaury. Um beijo.